E aí, minha gente, de boa? Eu tô aqui com uma listinha de recuperação de física, tá? Que é de um aluno meu, do reforço, tá? Do reforço escolar, onde eu dou aula. E eu achei essa lista bem interessante. E eu vou resolver ela aqui e aproveitar e já deixar ela no acervo do canal, tá bom? Então, sem mais delongas, o assunto é lei dos gases, tá? Então vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte, ó. O estado de uma massa de gás ideal é completamente caracterizado por três grandezas físicas, chamadas de variáveis de estado. Quais são essas grandezas físicas? Bom, a lei geral dos gases ela diz o seguinte pra gente, ó. Deixa eu pegar aqui, que PV é igual a nRT, onde as variáveis de estado são a pressão, o volume e a temperatura. Portanto, a única alternativa que nos dá essas três variáveis é a alternativa número C, né? Volume, C não, né? Pressão, volume e temperatura, alternativa B. B de bola. Tranquilo? Primeira questão, bem suave. Segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. Um gás ideal está confinado em um recipiente rígido. Ó, um recipiente rígido. Isso significa que conforme a substância, o gás que está lá dentro, começa a aquecer, ele não muda o volume, tá bom? Isso que significa ser rígido. Portanto, o que a gente consegue tirar disso, né? A gente tira, pelo recipiente ser rígido, a gente tira que o volume ele tem que ser constante. Portanto, essa transformação aqui ela tem que ser isovolumétrica. Tá? Só a partir disso a gente já tira isso aqui. Então, de volume fixo. Ao ser aquecido, sua pressão aumenta. Qual é o nome da transformação sofrida por esse gás e qual grandeza permanece constante durante o processo? Só um pouquinho, minha gente. Deixa eu fechar a janela aqui, tá a galera gritando aqui. Pronto, muito bem. Vamos voltar. Qual é o nome dessa transformação e qual grandeza permanece constante? Bom, o nome dessa transformação ela pode ser uma transformação isobárica, pressão constante, está errado. A transformação isotérmica também está errado, temperatura constante não é o volume. Transformação isocórica ou isométrica, o volume permanece constante, ó, a C pode ser, né? D é uma transformação isocórica, temperatura, não, é volume. E E, a transformação isobárica, o volume. A isobárica não é volume, a isobárica é pressão. Então a única alternativa que nos resta, e que está correta, é a alternativa C, uma transformação isocórica ou isométrica, o volume permanece constante, tá bom? A isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, tem esses três nomes, tá? Mas são nomes diferentes, mas é nomes para a mesma coisa, tá? Para o mesmo tipo de transformação, que é a volume constante. Tranquilo? Muito bem. Número 3. A lei de Charles descreve o comportamento de um gás ideal, submetido a uma transformação isobárica. Ó, transformação isobárica. Se é uma transformação isobárica, isso significa que, deixa eu colocar aqui em algum lugar, significa que a pressão ela é constante. Então deixa eu colocar em algum canto aqui, ó. Pressão ela é constante, tá? Com base nessa lei, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Bom, se a pressão ela é constante, como que vai ficar a nossa lei geral, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque eu quero fazer um rascunho aqui em cima. Quando a nossa pressão ela fica constante, a nossa lei geral dos gases vai ficar dessa forma, ó. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. É igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2. Se a pressão é igual, esses dois caras aqui, ó, eles saem da minha equação. Então, vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final, tá? Dá pra ver que eles são inversamente proporcionais, né? Pois muito bem. Vamos ler aqui as alternativas. Na transformação isobárica, o volume e a temperatura absoluta são grandezas inversamente proporcionais. Quando a temperatura dobra, o volume cai pela metade. Ó, se eu multiplicar por 2 essa temperatura, o volume vai cair por 2. Então, pode ser que seja A já, né? A já é uma forte candidata. Tá bom?
Na transformação isobárica, o volume e a pressão são grandezas diretamente proporcionais, enquanto a temperatura permanece constante. Não, isso aqui está errado, né? C. Na transformação isobárica, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Está errado. D. Na transformação isobárica, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Não tem pressão, né? E E. Na transformação isobárica, nenhuma das variáveis de estado se mantém constantes. Bom, então, a única alternativa que sobra pra gente é a alternativa A, né? Enquanto a temperatura dobra, o volume diminui na mesma proporção, tá bom? São inversamente proporcionais. A primeira de continha, a número 4. A 4 ele diz assim, ó. Um recipiente rígido contém um gás ideal a uma pressão de 2 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado e temperatura de 27 graus Celsius. O gás é aquecido mantendo o volume constante, até atingir a temperatura de 127 graus Celsius. Qual é a nova pressão do gás? Bom, quais são os dados que nós temos, né? Primeira coisa é a gente tirar os dados e ele fala que é um recipiente rígido. O que isso significa? Significa que o volume é constante, portanto é uma transformação isovolumétrica. Tranquilo? Se é uma transformação isovolumétrica, a equação geral que eu vou ter que usar vai ser assim, ó. A pressão inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. E quais são os dados, né? Os dados são o seguinte, ó. Eu tenho a pressão inicial, ela é de 2 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado. Eu tenho a temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius, e a temperatura final é de 127 graus Celsius. Tá bom? E ele quer saber qual é a pressão final depois dessa transformação. O que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com essas temperaturas aqui, ó. As temperaturas estão em graus Celsius. Na lei geral dos gases, a gente sempre vai usar a temperatura em Kelvin, tá bom? E como que transforma graus Celsius em Kelvin? É só somar 273 na temperatura em graus Celsius, tá? Então, 27 graus Celsius em Kelvin, se eu somar 273, vai ficar ali 300 Kelvin, tá? E 127 graus Celsius em Kelvin vai ficar 400 Kelvin, tá bom? Essas são as temperaturas que eu vou usar lá na equação. Portanto, como que vai ficar? Pressão 1. Pressão 1, ela é 2 vezes 10 a quinta, dividido por 300, que é igual a pressão 2, dividido por 400. Esse 400 está dividindo, passo ele multiplicando, né? Passo ele multiplicando, vai ficar P2 é igual 2 vezes 10 a quinta, vezes 400, dividido por 300. Aqui já dá pra gente fazer umas simplificações, né? 0 com 0, 0 com 0. Bom, 2 vezes 4 é 8. 8 dividido por 3 vai dar ali aproximadamente 2,67, né? 2,6 por aí. Eu vou colocar aqui aproximado. 2,6 vezes 10 a quinta, né? Newton por metro quadrado. A alternativa que mais se aproxima deste valor é a alternativa B de bola. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão 5, ele vai falar o seguinte. Um gás ideal ocupa um volume de 10 litros a uma temperatura de 127 graus Celsius, sob uma pressão constante. Agora, a pressão é constante. Ou seja, o que isso significa? Significa que é uma transformação isobárica, tá bom? E se é uma transformação isobárica, como que vai ficar a lei geral? A lei geral vai ficar assim, ó. Opa. A lei geral vai ficar o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Show? Muito bem. Então ele ocupa um volume inicialmente de 10 litros, né? Eu tenho aqui um volume inicial
colocar os dados aqui em vermelho, um volume inicial de 10 litros. Eu tenho uma temperatura inicial, ó, aqui, 127 graus Celsius, que a gente já sabe que isso aqui em Kelvin vai dar 400 Kelvin. Qual será o volume desse gás? Então ele quer o volume 2, ó. Se a sua temperatura for elevada isobaricamente, ou seja, a uma pressão constante, para 327 graus Celsius. 327 graus Celsius em Kelvin, se eu somar 273, vai dar exatamente 600 Kelvin. Tá bom? Vamos pegar esses dados e colocar na equação. Vamos ver o que sobra. Então, ó, 10 litros dividido pela temperatura inicial, que é 400, é igual ao volume 2, que é o que eu quero saber, dividido por 600. 600 está dividindo, passo ele multiplicando. O volume 2 vai ficar 10 vezes 600 dividido por 400. Então o V2 vai ser, vamos fazer essa continha aqui, 0 com 0, 0 com 0, 10 dividido por 4, 2,5, 2,5 vezes 6, 15, né? 15 litros. Vamos colocar aqui. 15 litros. Então o volume final aí dessa transformação, 15 litros. Alternativa C. Beleza? Muito bem. 6 agora. Questãozinha 6. Deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho para cima. Beleza. O 6 ele fala o seguinte, ó. Um gás ideal ocupa um volume de 45 litros sobre uma pressão de 5 atm. É uma temperatura constante. Agora, a temperatura é constante. Se é uma temperatura constante, a gente está num estado, num processo isotérmico. Tá? Qual será a pressão do gás se seu volume for reduzido a 30 litros, mantendo a temperatura inalterada? Se a gente está num processo isotérmico, como que vai ficar a nossa lei geral? Nossa lei geral vai ficar assim, ó. Pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Não tem temperatura, tá bom? E quais são os dados? Aqui a gente não precisa se preocupar em fazer transformação de unidade, tá? As pressões, a pressão aqui foi dada em atm, o volume foi dado em litro, então a pressão final vai ser dada em atm também, vai sair certinho, tá bom? A gente não precisa se preocupar com isso. É só a temperatura. Lembre-se, a temperatura sempre tem que estar na escala absoluta. Tem que estar em Kelvin. Tranquilo? Beleza. Então vamos tirar os dados, ó. O volume inicial é quanto? É 45 litros. A pressão inicial, 5 atm, 5 atmosfera. Já o volume final, ele foi reduzido para 30 litros. E ele quer saber que pressão é essa. Para ter reduzido isotermicamente, sem mudar a temperatura, o meu gás de 45 litros para 30 litros, tá? Vamos ver qual é a pressão. Então, tranquilo. P1 é 40... Opa, P1 é 5, né? Vezes volume 1, que é 45, é igual a P2, que é o que eu quero saber, vezes V2, que é 30 litros. Bom, este 30 aqui está multiplicando, passo ele dividindo, né? Então, deixa eu fazer aqui no cantinho, vai ficar P2 é igual a 5 vezes 45, dividido por 30, né? P2, então, vai ser... Bom, se eu simplificar 5, dividir por 5 em cima e embaixo, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6, 45 dividido por 6, 7,5. Correto? Deixa eu confirmar aqui, exatamente, 7,5. Então, P2, ó, 7,5 atmosferas. Ou seja, eu tive que aumentar a minha pressão de 5 para 7,5, tive que aumentar 2 atmosferas e meia, para que o volume desse camarada diminuísse em 15 litros. Eu comprimi o gás lá dentro, beleza? Então, alternativa D de dado. Vamos para a próxima, a gente está quase no fim da lista. Bom, 7. Um recipiente rígido contém 2 mols de um gás ideal, a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1,5 atm. Utilizando a constante universal dos gases perfeitos, como R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin, qual é o volume ocupado por esse gás nessas condições? Bom, aqui ele te deu um monte de informação, né? Ele te deu a quantidade de matéria que tem nesse gás, em mols, ele te deu a temperatura, ele te deu a pressão, ele te deu a constante dos gases perfeitos e ele pediu o volume, certo?
Que equação que a gente vai ter que usar? Não é nenhum processo especial, né? Que tem alguma coisa constante. Então a gente vai ter que usar a lei geral. A lei geral mesmo. Que é o quê? PV é igual a N RT. E o que ele pediu? Ele pediu o volume. Então, ó, essa pressão está multiplicando, passo ela dividindo, né? Então o volume vai ser o N, número de mols, vezes o R, vezes o T, dividido pela pressão. Beleza, quais são os dados? O N, número de mols, eu tenho 2 mols. Certo? Temperatura. A temperatura, a gente sabe que a gente tem que... Aqui está em graus Celsius, né? A gente tem que passar isso aqui para Kelvin. A gente sabe que 27 graus Celsius é 300 Kelvin. A pressão, a gente não precisa se preocupar, porque a pressão foi dada em ATM, e lá, e aqui, ó, na constante universal dos gases, está em ATM também. Então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Certo? Então a pressão 1,5 ATM. O R foi dado ali pra gente e ele quer saber a pressão, né? O R é aquele cara. Bom, vamos substituir os valores, né? Vamos substituir o valor e ver o que vai dar. Então o volume é o N, que é 2, vezes o R, que é 0,082, vezes 300, dividido por 1,5. Esse 1,5 eu vou colocar em fração, vou colocar assim, ó, 3 meios, tá? Só pra dar uma facilitada nas contas, tá bom? Então o que eu vou fazer? O volume vai ficar... Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 2 vezes 0,082 vezes 300 vezes 2. Tudo isso, né? Aqui dividido por 3, né? É, exatamente. Deixa eu apagar esse cara aqui, os dados, para eu continuar a continha ali. Então, ó, 300 dividido por 3 vai dar 100. 2 vezes 2, 4. 100 vezes 2, 100 vezes 4, 400. Certo? Então, ó, o volume vai ficar 400, que multiplica 0,082. Então, o meu volume final, deixa eu pegar a colinha aqui. Se eu fizer essa continha, a multiplicação, vai ficar 32,8 litros, tá? É exatamente esse o volume desse gás. Tranquilo? Alternativa B de bola. Show? Temos 8, 9 e 10. A lista está acabando. Vamos para a questão número 8. Questão 8, ele fala o seguinte: certa massa de gás ideal encontra-se inicialmente a pressão de 4 atm, volume de 10 litros e a temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás é submetido a uma transformação até atingir a temperatura de 127 graus Celsius e o volume de 20 litros. Aplicando a lei geral dos gases perfeitos, qual é a nova pressão exercida? Nesse caso, você tem que usar a lei dessa forma aqui, ó. É a pressão 1 vezes o volume 1, dividido pela temperatura 1, é igual a pressão 2 vezes o volume 2, dividido pela temperatura 2. Tranquilo? E ele quer saber o B2, certo? Já vou fazer mais direto aqui, tá bom? Qual que é a pressão inicial? A pressão inicial é 4 atm. Então, ó, já vamos colocar lá. Pressão inicial, 4 atm. Vezes o volume inicial. Ele começa com um volume de 10 litros. Então, já coloca lá, 10 litros. Dividido pela temperatura inicial. A temperatura inicial é 27 graus Celsius. Muito cuidado. Lembrando, reiterando vocês, né? Não pode ser em graus Celsius. A gente tem que colocar isso aqui. Temos que colocar isso aqui em Kelvin. Então, 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Vezes, igual, né? Desculpa. Pressão 2, que é o que a gente quer saber, vezes o volume 2, que é 20 litros, dividido pela temperatura 2. A temperatura 2 é 127 graus Celsius, ou seja, 400 Kelvin. Show? Então, 127 graus Celsius e o volume 2 de 20 litros. Bom, esse 400 ele está dividindo, passo multiplicando, esse 20 está multiplicando, passo dividindo, né? Paraná, piriri. Então vai ficar, vamos lá, 4 vezes 10, 4 vezes 10 vezes 400, né? Dividido por 300 vezes 20. É isso, Brasil? É isso, gurizada? Tá certo, né? Tá certo. Bom,
Se não tiver, a gente vai errar a alternativa. Vamos lá. Então, ó, vamos fazer algumas simplificações já, né? 0 corta com 0, 0 corta com 0, 0 corta com 0. Show? 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 3, certo? Este resultado aqui vai dar exatamente 2,67, é isso? Deixa eu confirmar aqui na calculadora. 16 dividido por 3. Não, deu errado, hein? Calma lá. Peraí. Eu fiz conta errada. Vamos voltar. O que eu fiz de errado? 400. Vai ficar 4 vezes 10 vezes 400. Isso. Dividido por 300 vezes 20. Ah, já viu que eu fiz errado, ó. Perdão, hein? É tarde da noite. Aí eu fico... É o sono que tá falando mais alto. Ó. 4 vezes 10, 40, né? 40 dividido por 20 é 2. Então, esse cara aqui a gente já pode simplificar para 2, né? Fica 2. Tá? 2 vezes 400, 800. Não é isso? Então, P2, 800 dividido por 300. Agora sim tá certo. Agora eu acho que tá certo. 800 dividido por 300 vai dar 8 dividido por 3, que é 2,6. Agora tá certo. Então corta. 8 dividido por 3. O meu P2 vai ser aproximadamente 2,7, tá? 2,7 atm de pressão. A alternativa que mais se aproxima disso é a alternativa C, de casa. Tranquilo? Então, beleza. Estamos acabando já. A 9. A 9 é o seguinte, ó. É de gráfico. Mas é tranquilo até. O gráfico abaixo mostra uma isoterma. Ou seja, uma isoterma. O que é uma isoterma? Uma isoterma vai ser essa linha aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma isoterma. Ou seja, é um processo em que a temperatura ela é constante, tá? Não muda. Beleza? Se a temperatura ela é constante, qual é a lei? Como que a gente vai usar a lei geral dos gases, né? A gente vai usar assim, ó. A pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Show? Então, beleza. O gráfico mostra uma certa quantidade de gás que é elevado de um estado 1 para o estado 2. Então, ó, o estado 1 até o estado 2. Show? Então, aqui é a minha condição inicial e aqui é a minha condição final. E ele pede qual é o volume 2. Qual é o volume 2 ali? Bom, qual que é a pressão inicial? O P1. A pressão inicial, ó, é 10 atm. Olha aqui, ó. 10 atm. Então, vamos colocar lá. 10 atm. Vezes o volume inicial. Ele começa com qual volume? Ele começa com um volume de 2 litros, né? 2 litros. É igual a pressão final, ó, a pressão aqui no 2, 5. Vezes o volume 2, que é o que a gente quer saber. Basta, esse 5 está multiplicando, basta dividir. Então o V2 vai ser 10 vezes 2 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2, 4 litros. Tranquilo? Olha que bonitinho. A minha pressão, ó, ela diminuiu pela metade. Consequentemente, o meu volume aumentou o dobro. Elas são proporcionais dessa forma. Tranquilo? E a última é uma questãozinha teórica, sem conta, mas é interessante também de saber. Quais proposições apresentam a unidade de medida correspondente às grandezas físicas estudadas na lei dos gases? Então é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. A temperatura é medida em Kelvin? Sim, sempre tem que estar na escala absoluta de temperatura. Então está correto. A pressão é medida em Celsius? Não. Celsius é uma medida, é uma unidade de grandeza para a temperatura, tá? Pressão, ela é medida em Pascal, Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. ATM, centímetros de água, milímetros de Hg, tá? Então isso aqui está errado. Vou colocar em vermelho. O volume é medido em metros quadrados? Não, isso, metros quadrados é medida de área, tá?
O volume, ele é medido em metros cúbicos, ele é medido em litro, ele é medido em milímetros cúbicos e assim por diante, né? Milímetros não, ml, né? Desculpa. Então aqui também errado. O número de mols do gás é medido em mols? Sim, é uma autoafirmação aqui, né? O número de mols é medido em mols. Então também está correto. Portanto, só a 1 e a 4 são verdadeiras. Então, logo, a única alternativa que nos resta é a alternativa E. Tá bom? É isso, galera. Eu espero que essa listinha aqui tenha ajudado você. Deixa um like, se inscreve. E é isso. Fui. Forte abraço.